menos a mês, se você não estudar, se você não ambicionar isso, você ser financeira inexistente, né? Essencial. Nós precisamos, nós vivemos a auge da nossa vida. Nós não devemos deixar que isso seja as pessoas buscando, pregando, ministrando, cantando, muitas pessoas aí, muitas pessoas cobrando, né? Eu até peguei aqui. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, maravilha, estamos mais uma vez nesta semana para estudar, comentar e para estar aqui trazendo para você mais uma lição semanal aqui da nossa IBD para Todos. Convido você já de antemão para estar participando aqui conosco, já vai deixando aí o seu comentário, já vai deixando aí a sua participação, seu like, seu joinha aí, para nos ajudar aqui no nosso canal. Você que, né, nos conhece, que ainda não se inscreveu, você que só passa no canal, aí eu gostaria de convidar você já para se inscrever no canal, já para deixar aí a sua inscrição, já para deixar aí a sua participação com o seu comentário e deixa aí o seu like aí para nos ajudar, beleza? Então, essa semana nós estamos com uma lição, como de costume, né? Todas as semanas participando aqui, lições abençoadas, lições maravilhosas. E nós estamos aqui com mais uma lição abençoada. Falaremos de um assunto importante, maravilhoso, como sempre, né? Os assuntos são importantes, mas cada assunto eles são diferenciados. Então, cada semana nós temos assuntos diferenciados que nos traz aqui para entendermos coisas maravilhosas e abençoadas aqui. Então, a lição dessa semana, a lição de número 5, nós estamos falando sobre a raça humana, né? A origem e a queda e a redenção, né? A origem e a redenção do ser humano. E nessa semana nós iremos falar sobre a unidade da raça humana, sendo que nas lições passadas, né? Algumas lições passadas, nós falamos sobre Adão, o primeiro homem, a criação de Eva, né, da primeira mulher, falamos sobre a natureza do ser humano e falamos sobre os atributos do ser humano, e nessa agora nós iremos falar sobre a unidade da raça humana, esse ser único, esse ser que descende, né, que vem a sua descendência de um único Deus, de um único Criador, não como a filosofia, como a ciência ela quer colocar, que o homem ele veio de animal, né, ou veio de bactéria, o que seja, como a ciência, como o próprio evolucionismo eles querem acreditar, mas nós sabemos que o homem ele é originário do próprio Criador e ele tem também origem do primeiro casal ali, ele faz esse DNA do ser humano que ele vem do primeiro casal ali. Então nós iremos estudar sobre esse assunto essa semana. A lição é a unidade da raça humana e nós iremos falar sobre essa unidade maravilhosa aqui do ser humano, beleza? Então, antes de nós entrarmos, gostaria já de pedir a sua participação, deixar aí o seu comentário, já deixando o seu like, né? Já deixando aí, você que ainda não se inscreveu no canal, gostaria que você já se inscrevesse no canal, já deixasse aí a sua participação, o seu like e comente, né? Comente aí, faça o seu comentário, faça o seu questionamento, nos ajudando aqui a expandir o nosso canal aí, beleza? Então, vamos lá, vamos já adentrar aqui a lição de hoje, a lição de número 5. O tema da lição é a unidade da raça humana, né? Como nós já falamos aqui, o nosso texto áureo vai em Malaquias 2, verso 10, texto áureo, a verdade prática, nós vamos aqui ler também, né, que fala sobre, apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Então, como diz aqui a verdade prática, né, apesar de todas as línguas, apesar de muitas línguas, povos, nações, tribos, raça, né, o ser humano ele é descendente ou ele descende de um único casal, Adão e Eva. Porém, ele descende desse único casal, e esse único casal ele é criação, ele foi criado pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus que criou o ser humano, não como os evolucionistas, os cientistas, muitos, né? Não todos, claro, não vamos ser levianos aqui com todos, que existem cientistas, né? Filósofos também, que são
eximes, né, dentro desse princípio, né, de acreditar, de confiar e crer num Deus criador. Então, alguns, né, também acreditam que o homem, ele é um ser criado por Deus, ele descende de Adão e Eva, beleza? A nosso texto áureo, né, vamos ler aqui, que está em Malaquias 2, verso 10, ele vai falar: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seríamos desleais uns para com os outros, profanando o conceito dos nossos pais? Então, vamos entender aqui, né, que somos filhos, né, do mesmo pai, como os próprios judeus, eles já acreditavam, eles já tinham a consciência de que eles eram filho do mesmo Deus, né? Então, nós vamos ver aqui, né, acreditando na paternidade divina. Nós vamos ler lá em Atos 17, 26, que fala sobre todos sobre os filhos de Adão, né, e Eva, que descende, né, que veio no próprio Novo Testamento. Ele vai nos afirmar, né, que nós somos descendentes de Adão e Eva, porém, Adão e Eva, eles são descendentes, né, são criados por Deus. Então, se nós somos filhos de Adão, temos parentescos com Adão e Eva, então nós somos também criaturas de Deus, criados por Deus também aqui. O texto também, né, de Malaquias 2:10, que nós lemos, falando sobre em Adão e Eva somos todos irmãos, né? Então nós somos todos irmãos com base em Adão e Eva, que traz esse parentesco geral aí a toda a raça humana. Se nós somos parentesco com Adão e Eva, então todos nós somos irmãos. Então, eu acredito que não cabe, né? Não cabe preconceito, né? Muitos acreditam que muitos muita gente acredita que o cristão ele é preconceituoso porque ele não aceita tal, porque ele não aceita isso, não aceita aquilo, mas não é a questão de você não aceitar o ser humano em si, principalmente quando se fala do homossexualismo, né? Muitos criticam, falam mal do cristão porque ele não aceita, porque ele não aceita o homossexual. A questão é bem simples, deixa eu explicar aqui o pensamento cristão nessa sonância, né, do homossexualismo. O pensamento cristão, pelo menos eu acredito que seja assim a maior parte, não é que nós não amamos o homossexual, não é que nós não temos amor pelo homossexual. Claro que nós não odiamos, nós não temos ódio da pessoa em si, nós não odiamos o homossexual, nós não odiamos as lésbicas, ou que seja bissexual, ou que todas essas características que hoje é dado a um comportamento único, né? Um comportamento único, esse comportamento de mudar de sexo, de sentir atração, um sexo do mesmo oposto, antigamente, que era o oposto por anteposto, mas pelo mesmo sexo. Não é nada disso. O cristão, ele não aceita, não é o homossexual, nós aceitamos, nós amamos a pessoa em si, o homossexual em si. O que nós não aceitamos é a prática, porque toda prática homossexual, toda prática da lésbica ou do bissexual, toda a prática é pecado, é uma disfunção àquilo que é normal. Então, o natural é homem e mulher, isso é o natural, Deus criou assim e nós acreditamos que isso é o normal, e isso é uma lei natural biológica. O homem e a mulher, macho e fêmea, mas quando se muda-se a biologia, muda-se o contexto da lei biológica, a lei natural, então nós não aceitamos, nós não devemos comunar com a prática, com essa prática abominável aos olhos de Deus e abominável também essa lei natural. Então, o ser humano em si, ele não é preconceituoso, claro, né? É o cristão, né? Falando do ser humano, porque muitas pessoas são preconceituosas quando se trata de cor, pele, raça. Tem pessoas que são preconceituosas com o nordestino, tem pessoas que são preconceituosas com o japonês, tem pessoas que são preconceituosa com o próprio chinês, né, com o próprio africano que tem a sua pele mais escura, né? E então há esse preconceito nessa questão, mas nós, como
seres humanos, nós somos todos iguais. Nós vamos ver aqui, né, dentro da ciência, quando se fala-se da separação, né, nós temos algumas separações aqui na questão, os grupos étnicos do homem, né, quando nós entendemos isso, que o homem ele é classificado por três etnias. O primeiro é o negroide, né, que é o homem, o ser humano de pele mais escura, é, é, no caso aqui negra, né, pele negra, pele mais escura, né, morena. O segundo aqui é o mongoloide, né, e o terceiro é o caucasoide, que o mongoloide é logicamente que aqueles que são mais considerados como os orientais, né, que tem a pele mais, que segundo dizem, né, amarela, né, que a pele deles são mais amareladas, e esse caucasoide aqui é os mais alemães, brancos, né, que tem a pele mais brancas aqui. Então nós vamos ver aqui por esse grupo étnicos, né, que cada um ele tem uma cor de pele, mas todos somos seres humanos. Se você, que nem diz, né, na ciência, se você abrir o ser humano negro ou branco, todos os órgãos vão ser todos iguais. Então, dentro da questão de você fazer um transplante de um órgão de um brasileiro e de um japonês, você pode ter compatibilidade com um órgão de um japonês com um órgão de um brasileiro, porque todos nós somos iguais, todos nós somos descendentes de um casal, de um ser humano. Então, não há essa diferenciação. Logicamente que são alguns compatíveis ou outros não são compatíveis, né? Mas se você for fazer dentro da compatibilidade de um ser de lá dos Estados Unidos, de um ser lá do Oriente Médio, né? Você consegue fazer um transplante de um órgão para o outro, de um brasileiro com um chinês. Então não há essa diferenciação, porque todos os seres humanos são iguais. Pode ser que os olhinhos mais puxadinho, pode ser com a pele mais escura, né? Pode ser com um sotaque, com uma linguagem diferente, mas ele é um ser humano igual a todos. Então, nós vamos estudar sobre isso aqui. O terceiro aqui, falando sobre Adão e todos, em Adão, né? Todos pecaram. Todos os homens são considerados pecadores em Adão, porque o primeiro casal pecou. Então, isso traz, gente, isso traz as características para nós entendermos que nós somos descendentes de um único casal. Então, se todos pecaram, né, que está lá em Romanos capítulo 5, verso 12, se todos pecaram e fomos destituídos, estávamos destituídos até vir o segundo Adão, o perfeito, que é Jesus Cristo. Então, se todos pecaram concernente ao pecado de Adão, então acredita-se concernente à Bíblia e afirma-se concernente às Escrituras que todos descendem de Adão, porque o pecado de Adão ele foi introduzido ao DNA do ser humano. Então esse pecado de Adão ele se arrastou a toda a humanidade. Então toda a humanidade se fez caída, toda a humanidade se tornou caída por causa do pecado de Adão. Romanos 5, verso 12. O 4 aqui, em Jesus todos podemos ser salvos. Então, em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Traz essa característica de que todos os seres humanos caídos em Jesus agora podemos alcançar a salvação e a purificação e a justificação, porque Cristo, ele se fez homem, ele tomou essa forma e demonstrou aos seres humanos que nós podemos viver, claro, né? O ser humano ele adquiriu, por causa do DNA de Adão, ele adquiriu essa natureza caída, mas o homem ele pode viver sem pecado, porque Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Jesus nasceu do ventre de Maria, uma pecadora, né? Mas ele não pegou ali uma parte do homem, ele não foi a mesma natureza, o seu nascimento não foi a mesma natureza, ou a natureza simples da natureza humana, não, a chegada, o seu nascimento foi algo divino, foi algo sobrenatural, porque
foi-se pego o Espírito Santo, né? Do Espírito Santo foi-se introduzido a semente, né? Ali no ventre de Maria, sem a participação de um homem, foi-se introduzido e Jesus veio, nasceu esse esse homem Deus que veio trazer para nós aí a regeneração dos nossos pecados e veio nos ligar, né? Nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos longe da glória de Deus, nós estávamos separados por um grande abismo que era o pecado, mas esse grande abismo, né? Esse grande abismo ele foi quebrado, esse grande abismo foi quebrado com a vinda de Cristo aí. Beleza? Então vamos lá. Em Jesus todos somos um. Romanos 10, verso 12, né? Então, em Jesus Cristo somos todos agora um só, somos todos filhos de Deus em Jesus Cristo. Mas para que nós sejamos todos um em Cristo, nós temos que aceitar o sacrifício de Cristo. Então não adianta nós acreditarmos, né? Ou nós acreditarmos que somos todos um em Cristo e nós não aceitarmos, não abrir a porta do coração, abrir para que Jesus venha fazer morada em nós. Então, Jesus ele nos deu a oportunidade de nos arrepender, de nos salvar, mas isso tem que acontecer, né? A nossa decisão, a nossa aceitar a Jesus tem que acontecer, senão nós continuaremos no pecado, continuaremos escravos do pecado, tá bom? Então vamos lá, Atos 17, 22, 28, ele vai dizer assim: e estando Paulo no meio do aeropago, disse: varões atenienses, em tudo vejo um tanto supersticioso, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, você vai ver que Paulo, falando aqui, né, com os atenienses, com aquela época, né, os grandes filósofos, os grandes sábios estavam ali na Grécia, né, naquele país ali, aonde a filosofia, a própria ciência, né, estava em alta. Então, homens inteligentes que adoravam aos deuses gregos, a mitologia grega, porém eles tinham ali um altar que eles não sabiam por que estava ali, que tinha sido construído a um Deus que eles não conheciam, que eles desconheciam, mas que eles honravam. Então, olha só que faz com que nós entendemos algo aqui. Nós somos seres que temos o conhecimento, nós temos a noção de que há um Criador, há um Deus sobre todas as coisas, porém, nós não o conhecemos, mas honramos mesmo sem o conhecer, porque dentro de nós, seres humanos, Deus deixou esse desejo de adorar. Por mais que muitos adorem a deuses, a imagens, a dinheiro, a coisas, mas existe algo lá no fundo do homem, do fundo do coração do ser humano que necessita de Deus, que é o espírito do homem, porque a Bíblia vai dizer que o espírito do homem, ele se comunica com o Espírito Santo. Então há essa comunicação espiritual e é isso que faz com que o homem ele sinta desejo, ele sinta falta de adorar a Deus e ele é capaz até de fazer um altar, né, para aquele Deus desconhecido, para aquele Deus que ele desconhece, mas que ele honra sem conhecer. Amém? Então vamos voltar aqui na nossa lição. Vamos entender aqui o objetivo da lição, né? Rapidamente, nós vamos ser rápido aqui. O primeiro objetivo aqui é apresentar a unidade racial do ser humano. Nós falaremos sobre a racionalidade racial, né? O ser racial, não o ser racional, mas um ser racial. O ser humano é um ser racial, ele tem uma origem racial. Discorrer sobre a unidade linguística original do homem, saber, né, entender que o homem, embora ele tenha essa variedade linguística, né, que nós conhecemos,
conhecemos hoje, o inglês, francês, japonês e tal, mas existia no princípio uma língua em comum, ou uma língua comum entre todos, né? Existia no princípio uma língua comum entre todos, todos falavam o mesmo idioma, porém, esse mesmo idioma, ele foi por Deus confundido, e houve ali, Gênesis capítulo 10 e o 11, houve uma confusão das línguas, e o ser humano ele começa ali, para que houvesse aquela separação entre os povos e eles fossem cumprir ali o que Deus tinha mandado, né, encher a terra. Deus confunde a língua deles ali, porque eles começaram a construir uma torre que queria tocar ao céu, a Torre de Babel, mas Deus confundiu a língua deles e eles começam a falar idiomas diferentes, aí fez com que se separassem idiomas por idiomas, aí se torna toda essa variedade de línguas que nós conhecemos hoje. Amém? E refletir sobre a unidade em Cristo. Refletir que todos nós somos um em Cristo Jesus. Porque muitos falam sobre a predestinação, principalmente o calvinismo, mas não entendendo a predestinação que nós somos predestinados a ser feito, a ser como Cristo, como Filho de Deus. Então nós somos predestinados a ser um com Ele, a ser a imagem e semelhança de Cristo. Porque se Cristo ele veio como um ser humano, ele assumiu esse corpo físico, ele nasceu de um ventre pecador, porém, ele se manteve puro, imaculado, né? E ele morreu e ressuscitou e derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida nele, para que nós, quando aceitarmos esse sacrifício que Jesus fez, nós sermos salvos por intermédio dele. Esse é a predestinação, nós sermos feitos igual a ele, nós sermos igual à semelhança, ou melhor, vamos entender, se nós lá no começo entendemos que o primeiro casal foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas com a queda o homem perdeu essa imagem e semelhança de Deus, com Cristo agora, em Cristo agora nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, se nós entendermos o homem, quando aceita Jesus, ele passa novamente a ser um ser original. Ele volta a ser esse ser original a qual Deus tinha criado e queria que o homem fosse. Então, o aceitar o sacrifício, aceitar a Jesus, aceitar a Cristo, faz com que o homem volte à originalidade. Jesus amado, isso é maravilhoso. Vamos lá, então vamos entrar aqui, vamos continuar. Então, nós entendemos aqui sobre essa unidade, né, em Cristo, mas vamos lá, a nosso comentário, a nossa introdução aqui. Vamos rapidinho aqui, para nós já encerrarmos aqui. Vamos lá. Na aula de hoje, estudaremos a unidade racial, linguística e divina. Então, primeiro, o homem ele é um ser racial, né? Ele tem uma raça, a raça humana. Ele não é um animal, ele não é uma ameba, ele não é um extraterrestre, ele não é um anjo. Tá? O ser humano não é um espírito apenas, não. O ser humano é um ser racial. O ser humano ele tem corpo, alma e espírito. Ele foi criado do pó da terra, dos componentes, né, da terra. Ele foram criado dessa forma e foi colocado nele uma parte divina, que é a alma e o espírito. O homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2 vai falar sobre isso, quando Deus fez o homem, e façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e soprou nele o espírito. Deus pegou o barro, fez o homem e soprou nele o espírito. Então, o homem racial, ele foi criado dessa forma. E tem o homem linguístico, que o homem linguístico nada mais é do que um homem que verbaliza, ele tem a sua língua própria, a sua língua originária. Se num primeiro ponto ali da criação o homem tinha apenas um idioma, nós não sabemos qual que é, porque segundo os estudiosos linguísticos, o primeiro idioma do ser humano não existe mais, é uma língua morta, né? Nós temos as línguas que ainda usadas, né? E as línguas mortas. Uma delas é o primeiro idioma, né, do ser humano, que está extinto, ninguém sabe qual que era, que não tem se escrito nada sobre esse primeiro idioma. E nós temos também o latim e alguns escritos cuneiformes lá, né, que é alguns que até mesmo
não se falam mais, mas se entenderam, se conseguiram entender, mas não são linguagens ou idiomas que são falados por nenhum país mais. São idiomas mortos. Logicamente que o próprio primeiro idioma, o latim, também é um deles, né? Algumas pessoas ainda estudam o latim, mas não é um idioma que é falado, né, entre algum país, estado, cidade, né? Poucas pessoas que falam latim, que conhecem o latim, que estudam o latim. Mas então existem esses idiomas. Então o ser humano ele é um ser que linguístico, né, com várias línguas, inglês, francês, japonês e tal, muitas línguas, e também é um ser divino, é um ser que tem essa parte de Deus nele. O ser humano ele tem essa parte que necessita de adorar a Deus aí nele, amém? Então vamos lá, vamos continuando aqui. A divina do ser humano. Constataremos que, apesar da diversidade de língua, povos e nações, toda a humanidade tem uma única origem. Toda a humanidade tem uma única origem. Qual que é essa única origem? Ele é originário, ele vem de Adão e Eva, mas ele se origina de Deus, porque Deus criou o primeiro casal ali. Então, dentro dessa criação, Deus cria o primeiro casal, né? Só que depois daí em diante há esse processo biológico, esse processo natural do nascimento aí. Mas tudo diante de Deus, porque quem dá o Espírito, quem sopra o fôlego de vida no ser humano, por mais que há esse processo natural do nascimento, mas quem dá o fôlego de vida é Deus. Então, nós não devemos esquecer isso, gente. Há o processo natural do nascimento, né, esse processo da junção, né, do sêmen masculino e o óvulo feminino, que dessa junção há ali a formação, né, do feto, que o feto venha a ser a criança e tal, todo esse processo biológico, porém, quem dá o sopro, quem coloca no homem o espírito, quem coloca no homem um fôlego de vida é Deus. Então, sem o fôlego de vida, sem a participação de Deus, não há nascimento, não há crescimento da raça humana. Então, a única origem, fomos criados por Deus e provimos de um único casal, Adão e Eva, e no princípio, conforme veremos, todos falavam um único idioma. Nesse sentido, todos os seres humanos são irmãos. A unidade genética da humanidade traz uma implicação doutrinária muito importante. No primeiro Adão, todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Todavia, em Jesus Cristo, o homem perfeito, e o último Adão, todos, sem exceção, podemos ser salvos e reconciliados com Deus. Então, se no primeiro casal todos foram feitos pecadores, em Cristo, todos aqueles que aceitarem serão salvos por ele. Então, olha só que privilégio, né? Se o primeiro Adão ele trouxe o pecado ao ser humano, a toda a raça humana, o segundo Adão ele trouxe a justificação, ele trouxe a salvação por intermédio, né, de Cristo. Ali vem a salvação para nós, amém? Então vamos lá, primeiro ponto aqui, vamos já entrar rapidamente, né? O primeiro ponto aqui é a unidade racial do ser humano. Neste tópico veremos os seguintes assuntos: a origem divina do homem e a sua unidade racial psicológica. Essa doutrina é suficiente em si mesma para destruir as bases ateístas e anticristãs do evolucionismo. Então, o evolucionismo ele prega algo que desconstrói, né, que quer desconstruir a origem humana, então, eles não falam sobre um nascimento virginal, ele fala sobre uma evolução das espécies, né? Essa evolução das espécies nada mais é do que uma bobagem científica. Científica não, porque, na verdade, o evolucionismo não é ciência. Na verdade, ele está mais para uma filosofia, né? Porque a ciência, ela tem alguns princípios, né? Que traz a característica para ser ciência, prova, né? Tem todo um conceito geral aí para nós entendermos o que é a ciência. Mas a verdade é que o evolucionismo ele não traz nenhum sentido de prova daquilo que eles acreditam. Mas tudo bem, vamos acreditando
daquilo que nós acreditamos mesmo e deixa os evolucionistas acreditar naquilo que eles acreditam, porque se eles acham que o ser humano ele veio de uma ameba, amém, deixa eles acreditar, deixa eles continuar acreditando que a ameba ela vai se tornar ser humano daqui em 2025. E acreditar que o homem ele veio do macaco também, deixa eles acreditar que em 2030 o homem novamente se tornará um chimpanzé, porque, vamos dizer assim, que as espécies elas estão entrando em extinção, então o homem vai se tornar um chimpanzé de novo para não entrar em extinção. Gente, só para descontrair. Mas nós sabemos que o homem continua sendo o homem e o chimpanzé continua sendo chimpanzé, né? Assim como Deus criou os seres, né? Todos os seres criados por Deus. Então, a primeira aqui, a origem divina do ser humano. Embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundivelmente divina. Então, por mais que o homem ele não seja um anjo, um deus, não é nada disso, naquelas mitologias, né? Nada de mitologia grega ou nórdica ou até mesmo romana ou greco-romana, né? Que acreditava que o homem ele se tornava uma parte divina, uma parte humana. Aquiles, né, Zeus, todas essas mitologias, lógico que Zeus era um deus, né, mas Hércules, todos esses homens que se acreditavam na mitologia grega, que eram semideus, né, semideuses, né, por eles serem filhos de deuses e com filhos humanos, mas nós sabemos que tudo isso era invenção, pensamento filosófico de homens que não tinham o que fazer, que ficavam somente pensando nessas bobagens aí. Mas nós temos essa origem divina em nós, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos feitos por Ele, mas isso não nos torna divino, não nos torna um Deus, não nos torna, né, nós somos espírito, mas nós também somos corpo, né? Então isso é o interessante de nós entendermos aqui. Mas segundo aqui, a unidade racial do ser humano, ao contrário do que narra a mitologia pagã, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar de sua diversidade racial e linguística, provêm de um único tronco genético, Adão e Eva. Atos 17, 26. Então, isso não pode cair em contradição, isso é bíblico, a Bíblia fala que o homem ele é a imagem e semelhança de Deus, mas que ele descende de Adão e Eva aí. Terceiro aqui, a unidade psicológica do ser humano. O homem, ainda além de ser um ser racial, ele é um ser psicológico, um ser que raciocina, um ser que pensa, um ser que sente, é um ser psicológico, é um ser que tem sentimentos, né? Com diversas culturas, cultural e etnicamente, os seres humanos demonstram possuir uma unidade psicológica comum. Enfim, todos os homens têm uma herança psicológica e emocional comum. As reações podem ser diversas, dependendo da educação e da cultura de cada povo, mas a base psicológica repete ou repetido são comuns. Então, é claro que todos os homens, né, psicologicamente, têm as suas reações diferenciadas, mas não diferencia o homem que sente, o homem que chora, o homem que ri, né? Não diferencia o homem que se lamenta, o homem que perde, o homem que ganha, o homem que está feliz quando passa na faculdade, o homem que está triste quando ele reprova, o homem que está empregado, o homem que está ganhando um salário bom, ele está, né, são reações psicológicas, o homem que está com depressão, o homem que está sadio. Então, não diferencia um comportamento ou um estado psicológico do ser humano do outro, não existe essa diferenciação. Existem reações, mas psicologicamente todos nós somos iguais, todos nós temos os mesmos sentimentos, todos nós sentimos a mesma coisa, amamos, odiamos, né? Claro que o ódio não é uma questão de uma doutrina de que vem, ou um princípio de Deus para o homem, não. É um caso, o pecado trouxe esse sentimento de ódio ao ser humano, mas todos nós amamos, todos nós odiamos, todos nós lamentamos, todos nós sofremos. Então isso psicologicamente todos os seres humanos, não importa o país, não importa a nação, não importa a cor, a classe social, todos temos o mesmo sentimento psicológico. Segundo aqui, a unidade linguística original da humanidade. Então nós já comentamos, né? Já entendemos que
lá no começo, né? Lá no começo foi criado o ser humano, e esse ser humano, até antes da Torre de Babel, o ser humano ele tinha um único idioma, um único idioma o ser humano falava, aqueles seres humanos ali falavam, mas depois ali, né, da Torre de Babel, Deus confunde a língua dos seres humanos ali e origina ali vários idiomas, e muitos idiomas foram surgindo ali. E hoje nós entendemos aí que são vários idiomas, muitos idiomas: inglês, francês, chinês, português, os indígenas, né, as línguas indígenas, muitas línguas, as línguas que já não existem mais, as línguas mortas, né, as línguas que ainda estão em uso, as línguas que já estão em desusos, né, aquelas que já não falam mais. Então, tudo isso aqui são a respeito das línguas aqui. Terceiro aqui, em Cristo todos somos um. Vamos lá. A unidade humana não se dá apenas em termos raciais e linguísticos, conforme veremos neste tópico. Todos os seres humanos acham-se ligados em Adão quanto ao pecado e também quanto à redenção. O pecado universal de Adão, afirma o apóstolo Paulo que através de um só homem o pecado foi introduzido no mundo, Romanos 5,12. E conquanto o pecado de Adão fosse particular, suas consequências foram universais. Portanto, ele é o pai e o representante de todos os seres humanos. Eis porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Então, e todos os seres humanos acharam ligados entre si pela transgressão de Adão e Eva, nesses primeiros pais. Então, vamos entender aqui que, por causa do pecado, nós já falamos também no começo, por causa do pecado, o homem se fez... por causa do pecado de Adão, toda a humanidade se fez pecadora. Então, esse genes, esse DNA do pecado acabou pegando todos os seres humanos. Todos os seres humanos são considerados pecadores por intermédio do pecado de Adão. Romanos, capítulo 5, verso 12, e o próprio Romanos 3, verso 23, vai falar sobre isso. Então, só que, por intermédio de Cristo, todos nós seremos justificados, porque Jesus ele veio para ser essa ponte entre o homem caído e o seu Criador. Então, somente em Cristo nós conseguimos ser regenerados do pecado. Então, não há outra forma de salvação, de regeneração, de justificação. Não existe uma outra forma. Aqueles comentaristas, aquelas pessoas que dizem: todos os caminhos levam o homem a Deus, todas as religiões levam o homem a Deus. Não, nem todos os caminhos e nem todas as religiões. O que leva o homem a Deus é Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o único caminho que leva o homem a Deus é Jesus Cristo. Então, o único caminho que leva o homem a Deus é Jesus. E a única religião que salva, que transforma, né? A única religião que salva e transforma não é você ser crente, você ser católico, você ser espírita, não, nada disso. É a única religião que salva, é você aceitar o sacrifício de Jesus, você acreditar que o sacrifício de Jesus ele salva você do pecado. E a única religião verdadeira é você o que Jesus disse, é ajudar os órfãos, as viúvas, é você ser solidário ao seu próximo, é você ajudar o seu próximo. Então, isso é a religião verdadeira. A única religião verdadeira é essa, tá? E a única coisa que salva, né? A única salvação é por intermédio de Cristo. E a única religião verdadeira é você fazer o bem ao seu próximo. Isso é religião. Isso religa o homem a Deus. Faz com que o homem tenha esse sentimento de que ele precisa ser um ser unitário, um ser único com o seu próximo, amém? As consequências universais do pecado de Adão, que fez com que todos caíssem, né? Trouxe o homem à degradação. O pecado de Adão degradou a humanidade, e em Jesus Cristo, segundo Adão, todos podemos ser salvos. Então, somente em Jesus Cristo, né? Somente em Jesus Cristo todos nós
podemos alcançar a salvação, tá? Então, nós acreditamos nisso, né, por intermédio das Escrituras, só que existe, né, claro que algumas filosofias, né, principalmente o existencialismo, né, que ele vai falar sobre que ele acredita que o indivíduo por si só ele pode ter a consciência, a sua decisão, ela faz com que esse ser humano ele consiga alcançar ou encontrar o seu caminho, porque no pensamento existencialista nós somos criados, nós somos jogados no universo, na Terra, e nós temos que descobrir, né, por A mais B, a nossa origem, o que nós viemos fazer, ou que é a natureza, o que nós precisamos fazer para nós entendermos os planos, né, da existência do ser humano. Mas nós sabemos que a nossa existência se dá na vontade de Deus. Então, Deus, ele quer que todos se acheguem a Ele, porque o amor de Deus, ele é incondicional, ele ama a todos, porém, Cristo, ele foi dado, né? Ele foi dado como um presente para o ser humano caído, mas só que nós temos que aceitar esse presente. Então, se nós acharmos que pelas nossas forças, como o existencialismo acredita que pelas suas próprias forças, pelo seu próprio entendimento, pela sua própria decisão, você consegue alcançar os seus objetivos, nós estamos equivocados, que os objetivos que nós temos só se dá em Cristo Jesus, só quando nós entendemos que Cristo, ele, né, só quando nós entendemos que Cristo, ele é a origem de tudo e é ele que nos salva, né? Então, vamos já encerrando aqui, né? Mas antes de eu encerrar aqui, eu gostaria de rapidamente, né, ler aqui um salmo, Salmo 139, né, que é um salmo muito importante, que ele fala sobre essa maravilhosa, esse maravilhoso Deus, né, esse Deus criador, esse Deus que fez todas as coisas, né, que é um Deus soberano. Ele diz assim, ó, o Senhor Deus, tu me examinaste e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando eu estou trabalhando e quando eu estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Onde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente, for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guiará, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz viesse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escuridão e a noite não é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Então, olha só que Deus maravilhoso que criou todas as coisas e nós compreendemos por isso, por essas, né, por essas afirmações aqui do salmista, que é Deus que faz todas as coisas. Então, se nós existimos, se nós respiramos, se nós temos conhecimento e entendimento, é porque Deus assim nos deu a oportunidade de conhecer, de entender. Amém? Então, quero agradecer a todos, né? Quero agradecer a todos por participar e pedir que você continue conosco aqui na próxima lição, né? Na próxima lição falaremos de mais um assunto importante aqui. Falaremos, né, sobre, deixa eu só pegar aqui, falaremos sobre a sexualidade humana, né? Um assunto um pouco polêmico. Convido você já para a próxima semana já estar apto aí, né? Para
juntamente conosco aqui estudar esse assunto. Falaremos sobre a sexualidade humana, vai ser muito pano para manga aqui, daí vai ter bastante crítica, mas nós estamos aqui para atingir os objetivos aqui. Então, convido você para a próxima lição, semana que vem, para a sexualidade do ser humano. Mas, conclusão aqui, nessa lição aprendemos que todos os povos da Terra, apesar de sua diversidade étnica, cultural e linguística, formam uma única família, porquanto todos viemos de Adão e Eva. Então, olha só que interessante, somos, né, considerados aqui uma única família, sendo que o primeiro casal, o primeiro casal ali que foi criado, Adão e Eva, né, são os pais, né? A Eva é considerada a mãe de toda a criação e Adão é o pai, né, de todos os seres humanos aí. Então, se nós somos ligados nele, se nós somos descendentes dele, então nós somos filhos de Deus, assim como eles foram. Amém? Então, agradeço você e peço que você continue nos acompanhando aqui. Deus abençoe.